Olá, colega médico. Esse vídeo traz um assunto um pouco diferente, né? Porque eu não vou falar nada técnico. Dessa vez eu vou falar sobre mim mesmo, né? Mais especificamente sobre como começou minha história com as ondas de choque, né? Não sei se você sabe, mas eu sou ortopedista e cirurgião de joelho, né? Que é uma combinação que a princípio pode parecer estranha para quem faz o tratamento com onda de choque, né? Você pode se perguntar, pô, ele só opera joelho e vai fazer onda de choque, né? Ele faz onda de choque só no joelho ou faz no corpo inteiro? E o que ele viu nessas ondas de choque que eu não estou vendo? Será que é uma mina de ouro, né, que tem aí guardada? Né? Então, dessa vez eu te convido a emergir aí na minha história com as ondas de choque. Bora lá! Se você quer se manter antenado em tudo que eu posto sobre as ondas de choque, inscreva-se no meu canal aqui do YouTube, me siga lá no Instagram também e não deixe de ativar o alerta de notificações, porque aí sempre que surgir um vídeo novo meu, você vai ser avisado e vai ficar alerta rapidamente, tá bom? E um último lembrete, eu abro quase diariamente, né, na caixinha de perguntas do Instagram, nos stories, né, para você utilizar, tá? Então você pode fazer sua pergunta, né, tirar sua dúvida, que aí eu respondo para você sobre as ondas de choque, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Carlos Vinícius Buarque de Guzmão, né, eu me formei em 2009, lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, fiz residência lá mesmo, né, de ortopedia, e em 2013 aí eu vim aqui para São Paulo para fazer minha especialização, né, a subespecialização em cirurgia do joelho na USP. E aí como é que tudo começou, né? Eu entendo que tudo começou, né, sem querer ser jocoso, né, ao nascimento. Porque na cidade onde eu nasci, né, em São José dos Campos, ela é um polo tecnológico industrial, né, que de certo modo eu entendo que isso aí influencia a gente. E tanto é que São José dos Campos é conhecida como a capital do Vale, porque lá tem a Embraer, GM, CTA, ITA, INPE, Avibras, Veibras, um monte de coisa aí na área tecnológica, né, de ponta aqui no país. E além disso, meus pais são engenheiros, né? E minha mãe trabalhou e estudou no CTA e no ITA. E isso sempre marcou muito a minha infância, né? Ela comentava muito comigo, né, sobre quando o computador chegou aqui no Brasil, que ela tinha que programar o computador para que ele funcionasse, né, as funções dele funcionassem. Não são nada automáticas como são atualmente, né? E isso eu achava assim sensacional. E talvez por isso, né, desde pequeno, bem pequeno mesmo, eu já queria ser cientista, né? Dentre outras coisas, eu já queria ser cientista. Eu gostava e ainda gosto, né, muito de ciência exata, né? Participava de Olimpíada, matemática, física, astronomia, um monte dessas coisinhas aí. Mas eu também sempre tive aquela veia biológica, né, de conhecer mais a biologia humana, dos animais, né, da saúde, né? E também tem um lado aí do meu pai, né, que ele sempre me falava, desde quando eu decidi fazer ortopedia, né, isso aí por volta aí dos 13, 14 anos, que eu ia operar usando robô, né? Ele falava muito disso, né? Falava das tecnologias, sempre que surgia alguma coisinha, ele falava lá para mim, você vai usar isso aí no futuro, tal, e eu vou ver, tá? E ele acertou, né? Hoje eu opero com robô, né? Faço prótese de joelho com robô, né? Ou prótese navegada também, uso tecnologia de ponta, que é a onda de choque, né? Então ele foi um bom, ele previu bem as coisas, né? E aí com 17 anos eu passei em medicina, né? Na Unicamp. Tinha passado em outras faculdades também, mas o que me encantou na Unicamp foi justamente a possibilidade muito concreta de fazer pesquisa, né? Aquele meu desejo lá desde pequenininho. Né? E já no primeiro ano da faculdade tinha uma matéria lá na Unicamp que te ajudava nesse sentido, né? Que era a prática de iniciação científica. E aí, no primeiro dia de aula desse módulo aí, você ganhava um livreto com todas as linhas de pesquisa da faculdade de medicina, com todos os nomes dos professores, tudo que eles faziam, né? E aí você, com base nesse livreto, você escolhia seu orientador. Você era obrigado a escolher o orientador. Né? No meu caso, não, porque eu não me senti nada obrigado, muito pelo contrário, eu gostei muito dessa iniciativa. Né? E uma linha de pesquisa que me chamou muita atenção foi uma que estava escrita assim, né? Métodos mecânicos para regeneração tecidual na ortopedia. E aí o nome lá do professor William Dias Belanger, foi meu mestre, né, orientador, por 14 anos, pouca coisa, né? E eu agradeço até hoje a professora lá do meu grupinho, que era a professora Fátima Botcher, agradeço muito,
que foi ela que descolou a minha entrevista com ele, né? Pô, você acabou de chegar lá, não conhece ninguém, vai ter que marcar uma entrevista com o professor, né? O professor lá da cadeira, pô, né? Tinha que ter um intermediário, né? E foi ela, que eu agradeço muito. E o que me chamou a atenção na linha de pesquisa do professor William foi que eu sonhava também, um dos meus sonhos era regenerar um membro inteiro, né? Igual o rabo de lagartixa. E aí, quando eu falei isso para ele, obviamente ele riu da minha cara e falou o seguinte: ó, Vinícius, o que você quer é meio complicado, né? Mas tem outra coisa aqui que pode te interessar, né? E aí ele contou para mim que o osso, né, tem uma capacidade, até de certo modo, semelhante ao da lagartixa, né? Quando o osso sofre uma fratura, ele altera a polarização da membrana celular e isso incita a regeneração tecidual. Não bastasse isso, existe uma forma de induzir o osso a fazer isso. E essa forma é artificial por meio de estímulos mecânicos. E aí ele me deu uma tarefa. Ó, você vai estudar lá como a célula óssea percebe o estímulo mecânico e converte isso em resposta biológica para induzir a regeneração do tecido. E aí depois a gente conversa. Beleza, né? Fui lá. Ele tinha acabado de fazer o quê? De descrever o que é a mecanotransdução. E aí depois, né, que eu cheguei com ele com a resposta, né, ele me mandou desenhar todo esse esqueminha, né, da célula numa cartolina, um esquema grande que eu fiz, fui lá desenhando todas as células ósseas, né, que tinha lá, tudo que elas produziam de moléculas, né, CFOS, COX, várias reações biológicas que demonstravam como ela percebia o estímulo mecânico e como esse estímulo se convertia em sinal biológico e virava proliferação celular. E o mais interessante disso, né, coincidências não existem, né, é que tudo isso que eu estava estudando com ele se encaixava muito bem com a matéria que eu estava aprendendo nos primeiros anos da faculdade. Então, para mim, foi muito prazeroso, gostoso e fácil de fazer isso tudo, inclusive de estudar as matérias dos primeiros anos, né? Tanto que depois disso, rendeu capítulo de livro, artigo de revisão, apresentação de congresso, até prêmios também. Foi muito legal. E aí, cerca de 4 ou 6 meses mais ou menos depois desses desenhos todos, né, desses esquemas que eu fiz na cartolina, o professor William me chamou e me mostrou um equipamento pequenininho, assim, ó, desse tamanho aqui assim, que era o ultrassom de baixa intensidade, né? Ele falou assim para mim: olha, com isso aqui, com esse negocinho, a gente consegue estimular a consolidação óssea, né? Especialmente na época era utilizado para tratar pseudoartrose, tá? De fêmur, tíbia, especialmente. Inclusive o ultrassom ele foi desenvolvido aqui no Brasil, tá? Pelo professor Duarte, lá da USP São Carlos. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, que da hora, né? Pirei, né? E aí a gente começou a estudar isso. E a minha tarefa era estudar as proteínas ósseas que eram mais expressas sob a ação do ultrassom no osso íntegro. Naquela época não tinha um protocolo para fazer esse estudo. E aí a gente tem que desenvolver isso tudo, né? Eu tive que correr atrás disso tudo. Tanto o protocolo para extrair a proteína, quanto para achar melhor concentração dos anticorpos, para identificar as proteínas e tudo mais. Foi bem interessante. E isso acabou me rendendo 6 anos, né, praticamente 6 anos, de bolsa da FAPESP, que para mim foi muito legal, né, além de ser útil, né, do ponto de vista financeiro. E também com isso, né, acabou rendendo artigo publicado, né, mais apresentação em congresso, prêmios dentro da Unicamp, fora da Unicamp nos congressos, né, e até eu consegui utilizar um dos artigos para a prova de título da SBOT, o que me facilitou muito a minha vida, né? Na residência tudo meio corrido, né? E como você já tinha um material, ficou mais fácil para fazer esse artigo para prestar a prova de título, né, de ortopedia. Que é a SBOT, né, para quem não sabe, é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Aí eu me formei, lógico que eu fiz ortopedia, né? E decidi continuar na Unicamp, né, justamente para manter esse projeto aí muito legal com as mecanoterapias. E chegou em 2012, né, mais ou menos 2012, surgiu uma outra pessoa, né, que se chama Lídia Dornelas, né, uma veterinária fantástica, que sabe muito, que hoje é minha amiga e que na época estava fazendo mestrado na Unicamp. E ela usava uma outra tecnologia
que eu até tinha lido, né, quando fui fazer uma apresentação de fascite plantar, quando eu estava no grupo do pé, eu lembro muito bem, eu acho que eu estava no... era R2 ou R3 mais ou menos, eu li esse lance aí de onda de choque, mas eu nem dei muita bola, né, que nenhum chefe conhecia muito bem, parecia que não estava muito bem estudado, né, o que era essa tal aí de ondas de choque. E a Lídia começou a me falar dos efeitos que ela tinha, né, os resultados que ela tinha, os efeitos das ondas, e eu fiquei ainda mais maravilhado porque o que ela descrevia para mim era muito, muito superior ao ultrassom de baixa intensidade, né, aquele aparelho. E a aplicação das ondas de choque não se limitava ao osso, né? Era tudo, tendão, nervo, ligamento, pele, até músculo, tá? Servia, né, para regenerar tecido, melhorar a dor, modular a inflamação, era uma panaceia praticamente, né? Parece até mentira. E foi justamente ela, né, a Lídia, que me ensinou a fazer o tratamento com as ondas de choque. Lógico que eu estudei bastante, né, para aplicar esse conhecimento nas pessoas, né, afinal ela é veterinária, mas foi ela que me deu uma base prática, e até mesmo teórica também, do uso das ondas de choque. Né? E aí, com base nisso, eu comecei a ler, ver os resultados dos estudos que tinham na época, né? E vi que para algumas coisas o resultado estava bem consistente com relação à evidência científica, e para outros ainda precisava estudar mais, por exemplo, a artrose, né? É uma coisa que precisava estudar mais. Por outro lado, tendinite calcária, já era uma indicação clássica, bem estabelecida na época, né? Pseudoartrose também. E confrontando isso tudo com a experiência clínica da Lídia, né, eu vi que o potencial de terapêutico das ondas de choque era enorme. Né, e agarrei essa ideia, né, não soltei mais, estou com ela até hoje. Né. Foi então que eu comecei, né, a tratar os meus pacientes também. Né, eu já tinha acabado a ortopedia, já tinha feito o R4 lá na USP de joelho, e tive minha primeira paciente com indicação para onda de choque, que topou fazer, e o caso era de uma tendinite calcária, né. E aí eu pedi algumas dicas, né, obviamente, para a Lídia mesmo, não tinha nenhum médico, né, para me orientar, né, na ocasião, né. A Lídia era excepcional, né, apesar de ser veterinária, né, mas aí os conceitos da forma de utilizar as ondas de choque me ajudaram bastante para eu estudar, entender como é que ia funcionar e aplicar com segurança na minha paciente. E aí eu fiz, né, as ondas de choque nela, uma sessão, e resolveu com uma sessão. Isso é um caso que eu sempre conto para todo mundo. Ela chegava com um déficit de abdução do ombro por causa da tendinite calcária, ela estava com muita dor, um déficit grande, né? Ela ia até uns 80, 70 graus mais ou menos. E aí, com uma sessão, a gente conseguiu recuperar toda a mobilidade dela. Foi muito legal. Né? Para mim, foi maravilhoso ver esse resultado. Né? Na época, eu usava um eletrohidráulico, né? E depois desse caso, eu fiz vários casos de indicação clássica, né? De onda de choque. E, né, conforme foram tendo mais pacientes, começaram a aparecer alguns casos diferentes, de indicações que não eram bem estabelecidas na literatura, mas que, com o conhecimento teórico que a gente entende, né, que daria para indicar para esses casos. Né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a ver alguns casos. O primeiro caso que foi diferente foi de hálux rígido. Né? Vai ter uma indicação de uma grande amiga ortopedista, né? Ela me indicou uma paciente com hálux rígido. Eu falei, poxa, isso aí não está descrito, né? Não sei se vai melhorar, tal. Paciente pedindo, pelo amor de Deus, para fazer, né? Porque ela está sofrendo já com dor. Né? Eu vi, o tratamento é seguro, potencialmente ajudaria na melhora de dor, né? Não vai resolver a artrose, obviamente, né? Mas vai melhorar a dor, então, beleza. Vou fazer. Eu fiz e ajudou pra caramba essa paciente, né? Depois a gente fez mais outra sessão, né? Ela ficou muito satisfeita, né? Eu, poxa, legal, né? E depois comecei, né, a tratar outros casos aí com indicações ainda que naquela época, né, lá 2013, 14, não tinha muita ainda evidência, mas que hoje já tem bastante, né? Que hoje as coisas são mais fáceis. Né? E aí, dada essa animação toda, né, que eu fiquei com as ondas de choque, e eu já estava em vias, né, de fazer meu doutorado, eu falei, vou fazer então com as ondas de choque. Vamos fazer um comparativo, né? As ondas de choque, com ultrassom de baixa intensidade, e tinha ainda um terceiro tipo de onda, que eram as ondas radiais, né? Que eu conhecia já, né? Mas não conhecia muito a fundo. Já se falava, né, nos grupos entre os médicos, né? E eu acabei estudando mais a fundo também as ondas radiais, né, as ondas de pressão radial,
E descobri, né, que na verdade essas ondas radiais não são ondas de choque mesmo, né? Até publiquei um capítulo de livro sobre isso, né, na época, e numa conversa entre médicos lá da sociedade, né, de onda de choque, até mesmo os mais antigos, estudados, não sabiam desse conhecimento, né? E foi até um alvoroço na época, eu lembro muito bem, né? Poxa, como assim? Onda radial, não é? Onda de choque, onda de pressão radial e tal. E eu percebi também que além dessa falta de conhecimento da física, né, sobre as ondas de choque, existia uma espécie de disputa, né, uma competição do que é melhor, ondas focais versus ondas radiais, no que tange, né, os resultados, as indicações, né. E até eu acrescentaria que, na verdade, existe uma diferença entre ondas radiais, ondas focais e as ondas de choque de verdade, que seriam as ondas eletrohidráulicas, né? E aí, pensando nisso, eu decidi incluir no meu doutorado, né, o comparativo das ondas radiais com as ondas focais eletrohidráulicas e o ultrassom de baixa intensidade. E aí, no meu doutorado, o que eu fiz? Eu comparei essas ondas para tratar um pequeno defeito ósseo feito, né, na tíbia, na diáfise da tíbia, de ratos, tá? E aí, essa comparação foi feita com base em biologia molecular, né? Eu avaliei as proteínas que eram expressas nesses ossos tratados com as ondas radiais, ondas focais, eletrohidráulicas, né? E ultrassom, né? Algumas proteínas, né? TGF-beta, EC, FAC, né? Uma via de sinalização aí proliferativa, né? Inflamatória e proliferativa. E com esses resultados, eu defendi minha tese lá com o professor William, lá na Unicamp, publiquei artigo, né? Fiz algumas apresentações a mais em congresso, né? E não contente, né, com todo esse conhecimento já adquirido, né, como minha sede de saber sempre foi, né, sempre falou mais alto, eu resolvi também investir num aparelho de ondas radiais, né? Porque eu tinha muita experiência com ondas focais, mas com ondas radiais tinha zero, né? Eu ouvia muito de terceiros como é que era a experiência, né? Lia de artigos, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa você ouvir, né? Aprender de orelhada, ou ler um artigo que está no livro, né? O lance mesmo é você pôr em prática, né? Ver como é que sentir as dificuldades do dia a dia, né? Tanto é que quando eu comecei a tratar os pacientes com as ondas radiais, eu vi a grande diferença que tinha na indicação, na forma de realizar o tratamento, nos resultados, né? Nos protocolos. Eu vi que era bem diferente mesmo. E até justifica essa diferença que hoje está bem difundida, a diferença física entre ondas radiais e as ondas focais. E aí, durante esses anos todos, né, de aprendizado e também de produção de conhecimento, né, de compartilhamento de conhecimento, né, eu acabei sendo convidado pela própria Lídia, né, e outros colegas para dar aula, né, sobre ondas de choque, para passar esse conhecimento teórico, né, quando se tratava de profissionais não médicos, né, os veterinários, né, e também a ensinar a fazer as ondas de choque para colegas médicos, né? E hoje eu continuo ainda nessa pegada, né, de produzir conhecimento e transmitir, né, para as pessoas que gostam do assunto, né, e ensinar, né, para os médicos que desejam ingressar na área aí que eu já estou há um tempinho, ou até mesmo ensinar os colegas que já utilizam, né, as ondas de choque que têm algumas dificuldades, e continuo operando bastante joelho a despeito de fazer ondas de choque. Eu não deixei de ser cirurgião de joelho só porque eu faço ondas de choque. As ondas de choque agregaram valor ao meu trabalho, porque com isso eu consigo ajudar pacientes com dor em diversos locais do corpo. Melhor que isso, né? As ondas de choque abriram, né, a minha cabeça, que elas me forçaram a saber mais de ortopedia, né? Não só a parte cirúrgica, mas também a parte clínica da ortopedia, que é muito importante, e às vezes a gente negligencia. Isso faz a gente crescer bastante como profissional e como médico, né? E dessa forma, né, você acaba ganhando, né, como profissional, o paciente também ganha, porque as ondas de choque têm um resultado muito bom quando bem realizadas. Lógico que a onda de choque não vai resolver o mundo, mas ajuda bastante, né? E ajuda também outros profissionais, né, com a transmissão de conhecimento, né, os veterinários, por exemplo, ajudei bastante com a transmissão de conhecimento teórico, e os colegas médicos que eu ajudo ensinando a fazer as ondas de choque. E aí tem médicos de diversas especialidades, não é só ortopedia, né? Tem fisiatra, médico de dor, anestesiologista que vai para a área de dor também. E é inclusive por isso que hoje eu tenho esse meu canal aí, tem o perfil também do Instagram, não só o canal do YouTube.
E em breve eu espero, né, devo voltar com os meus cursos aí de onda de choque e continuando, né, a gente continua estudando e se aprimorando para ficar cada vez melhor, tá bom? Então agora você sabe mais sobre o meu relacionamento com as ondas de choque e eu te convido aí a se manter conectado comigo nas redes sociais, né, YouTube, Instagram, para a gente crescer junto e ajudar mais pacientes com problemas musculoesqueléticos. Beleza? Até mais, um abraço.